Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que graças estarmos mais uma vez aqui em oração. E nesse vídeo de hoje, meus irmãos, venho trazer uma história extraordinária de um amor eucarístico que soma todas as coisas, que ele foi maior do que tudo e fez, a santa de hoje morrer de alegria, morrer de amor ao crucificado, aquele Deus vivo da Eucaristia, Olha como São Tomás de Aquino vai falar que o martírio não é nada em comparação com a Santa Missa. Pelo martírio, o homem oferece a Deus a sua vida, mas na Santa Missa, porém, Deus dá, O homem oferece, mas Deus dá o seu corpo e o seu sangue em sacrifício para os homens. E se o homem reconhecesse devidamente esse mistério, morreria de amor. E foi o que aconteceu com a nossa pequena santa de hoje. Pequena, mas gigante na alma, meus irmãos e minhas irmãs. Ela fez muito bem das palavras de Santa Inês, A grande mártir Santa Inês, que vai dizer lá para o seu agressor, o seu imperador, que ela vai dizer: a fé não se mede pelos anos, e sim pelas obras. Deus mede a alma, não a idade. E assim, essa se faz a história de Santa Imelda Lambertini. Sim, a santa de hoje é uma santa eucarística, de um amor imenso a Virgem Maria e a Jesus Eucarístico. Quantas horas esta pequena menina de apenas 9 anos de idade e foi morrer com 11. Meus irmãos, o que nós lutamos a vida inteira para conseguir, esta pequena menina conseguiu em apenas 11 anos de idade. E você vê na história dessa santa que ela foi escolhida desde o ventre da mãe. Seus pais eram nobres e muito bem de situação, os pais de Santa Imelda Lambertini. E eles, com toda a riqueza, não tinham, e não podiam ter filhos. Então, mas o que eu quero trazer para vocês aqui, olha como Deus prepara, quando Ele quer um santo, olha como Ele prepara esse santo, desde o ventre da mãe, para essa missão de evangelização, de amor. Meus irmãos, então, esses pais de Imelda Lambertini eram muito ricos, eram nobres na sua época, possuíam muitas riquezas, Eles moravam em Bolonha, na Itália, Outra santa famosa da Bolonha é Santa Catarina de Bolonha, que se encontra lá também, seu corpo incorrupto. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, os pais de Santa Imelda Lambertini, como eram católicos fervorosos, a Idade Média, quando a igreja tinha esse total poder, e eles eram totalmente devotos da Virgem Maria. E a história de Imelda Lambertini mostra verdadeiramente isso, esse amor da Virgem Maria que traz Jesus, e esse Jesus eucarístico que vem logo do ventre imaculado de Maria. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, esse casal nobre, querendo ter um filho, começam a fazer a novena Virgem Maria. E fazendo esta novena da Virgem Maria, eles concebem Imelda Lambertini, Essa família Lambertini agora tem um precursor, que será uma santa, Santa Imelda Lambertini. Ela pode ainda ser beata, mas Deus não mede a idade, mas mede as obras, e o quanto mais amou e mais foi fiel é aquela que hoje está no céu.
E Imelda Lambertini nasce em 1322 em Bolonha, Itália. E meus irmãos, o diferencial desta pequena menina foi que ao nascer, ao dar aos braços de sua mãe dá de total coração e fala na frente de todos ali, os espectadores: eu ofereço a minha filha de todo o coração, como agradecimento, e eu quero que Jesus tome-a de total forma que eu ofereço a vida dela para a Virgem Maria e a Jesus. E a Virgem Maria e Jesus não aguentaram, esse convite, esse ofertório vivo, esse holocausto de amor que foi, Santa Imelda Lambertini. Imelda Lambertini nasce então, nesta casa de um Deus muito grande, de sólidas bases de Deus, e foi exatamente esse diferencial na vida de Santa Imelda Lambertini que foi fazendo seu amor a Jesus a crescer. Com 4 anos de idade, Lambertini, Imelda Lambertini, diz a seus pais: meus queridos pais, eu quero ser freira. Mas seus pais, com medo da pouca idade, 4 anos de idade, um bebê quase, eles não deixaram. E assim, quantas e quantas vezes encontraram Imelda Lambertini ajoelhada nos lugares mais obscuros da sua casa, como luz luminosa de Cristo. Encontraram ela em total oração, em total encontro com Deus. E era lindo de ver. Sua mãe uma vez encontra ela em êxtase. Meus irmãos, com 4 anos de idade, essa santa que nos mostra esse exemplo luminoso na nossa vida e para os jovens de hoje, ela que é a santa, intercessora das crianças que fazem a primeira Eucaristia, das crianças que fazem os seus primeiros votos. Meus irmãos, o que ela recebeu no batismo nós também recebemos, mas ela soube viver na sua vida o Evangelho. Ela soube viver na sua vida o Espírito Santo em total oração e total amor. O diferencial, o que torna Imelda Lambertini essa santa grandiosa, ainda beata, mas um dia nós cremos que ela será uma grande santa, foi o seu amor a Jesus Eucarístico, que nós devemos cada dia mais aumentar. E ela conseguiu isso em 11 anos de idade. E aos 4 já era essa grande intercessora. E assim Imelda Lambertini, chega a seus 9 anos de idade, sempre muito caridosa com os pobres, tirava da sua boca para dar aos pobres que passavam em sua casa e na sua rua, sempre muito amorosa, caridosa. Seus pais diziam que ela era uma filha perfeita, uma filha de oração, a filha que eles pediram a Deus. Veja como Deus, provou eles com o sofrimento de não ter uma filha, mas também quando Ele deu Imelda Lambertini, Ele deu com tantas graças. Imelda Lambertini fazia jejuns, jejuns muito grandes, e sua mãe ficava preocupada, mas via nela uma fortaleza, uma santidade, e assim permitia. Ela vivia em penitência. E o grande sonho da vida de Imelda Lambertini, desde os seus 4 anos de idade, era receber a Sagrada Comunhão. A comunhão, aquele Deus vivo e onipotente que se dá, como São Tomás de Aquino fala, que eu falei no começo do vídeo. Se os homens soubessem o que é devidamente esse mistério de amor, todos nós, ao receber a Eucaristia, morreríamos de tanta alegria. E veja o que Santa Imelda Lambertini vai dizer com apenas 9 anos de idade para seus pais e depois para as freiras dominicanas. Como se pode
alguém receber Jesus eucarístico e não morrer de tanta alegria, de tanto amor, porque vocês recebem. Ela não podia receber, ela diz: vocês recebem um pedaço do céu, vocês recebem Jesus. E então, com 9 anos de idade, ela implora para seus pais que ela queria ser freira. Mas logicamente, como nos dias de hoje, eles não deixaram por causa de sua idade, né? Nem os donos do convento dominicano iriam deixar. Mas de tanto ela pedir, de tanto ela suplicar, né? Como Santa Teresinha foi até o Papa quando não deixaram ela. E Santa Imelda Lambertini, na sua perseverança e no seu amor, implora seus pais. E seus pais vão até o convento dominicano, né? E vão lá e pedem para a Madre Superiora se a filha deles, Imelda, não poderia ir para o convento, né? Pelo menos se mudar para lá, vestir o hábito. As freiras de princípio não deixaram, né? As freiras ficaram com medo, pois era pouca idade e era muito rígida essa ordem dominicana, né? Mas Imelda Lambertini pediu algo para a madre. Por favor, madre, eu amo Jesus, eu amo esse Deus eucarístico, eu amo esse coração que bate e palpita junto com o meu. Madre, por clemência, deixa-me entrar. E veja como ela tinha essa sabedoria do alto. Desde pequena ela estudava a vida dos santos, estudava o catecismo da igreja. Sua catequista via a extraordinária santidade de Imelda Lambertini, com apenas pouca idade. E ela se entregava de tal forma que seu rosto sempre brilhava, transfigurada. Porque uma pessoa não poderia chegar para Imelda Lambertini e começar a falar que recebia Eucaristia, falar da vida dos santos de Deus, que Imelda Lambertini começava a ficar tão alegre, seu rosto transfigurava de alegria só de saber o nome de Jesus. Veja, meus irmãos, que pequeno coração, mas gigante na alma. Ela era criança, sim, mas Deus não mede a idade, Ele mede o amor, as obras. Ele mediu o amor de Imelda Lambertini e como Ele queria Imelda. E assim, a Madre Superiora perguntou para Imelda Lambertini: Imelda, você não está feliz na sua casa? Você tem uma posição social tão boa, você tem pais maravilhosos. Por que você não quer ficar cá mais um tempo com seus pais? E Imelda Lambertini deu a sua resposta final como um ultimato. E a madre viu ali uma clareza na fé e um discernimento no Espírito Santo daquela pequena menina. Então ela viu que era propósito de Deus que Imelda entrasse no convento. Imelda vai dizer à Madre Superiora: Madre, eu sou agradecida por tudo aquilo que eu tenho aos meus pais, à minha casa. Mas vocês, irmãs, vocês têm algo que eu não tenho, mas que eu prezo muito em querer ter, que é Jesus. Esse Jesus eucarístico. Vocês têm Jesus, então vocês têm tudo. Eu também quero ter tudo, eu quero me entregar a Jesus. Então seus pais, depois de uma conversa demorada com a madre, deixaram Imelda ir morar no convento dominicano com as freiras. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Imelda vai, toma o seu hábito, né, de pequena freira dominicana e começa lá. As freiras, as próprias freiras que tinham que rezar muito, não conseguiam domar a oração de Imelda Lambertini. Imelda ficava horas e horas e horas, santas horas diante do Santíssimo Sacramento. Ela não se cansava de orar, porque ela falava que Deus bom que se fez pequeno
numa manjedoura, pequeno como uma criança, ele se faz pequeno novamente na Eucaristia. E ele está vivo lá esperando a todos nós, ela dizia às freiras. E assim, as freiras não queriam que a Imelda Lambertini fizesse os trabalhos pesados, as penitências, as orações durante a noite, mas a paixão que ardia no coração de Imelda era muito maior. Imelda, a Madre Superiora pediu para as freiras não tocar a sineta, para não acordar Imelda durante a noite, para que ela pudesse dormir, porque ela era uma criança. Imelda acordava e estava no primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs. Olha a perseverança, olha que amor. Estava no primeiro lugar do claustro para rezar com as irmãs. Ela queria trabalhar, ela trabalhava ali na pequena hortaliça, na horta das freiras. Fazia penitências grandiosíssimas até o flagelo. Veja, ela não tinha medo de se entregar. Ela não tinha medo daquele Deus que se fez tão pequeno. Mas infelizmente, em seu coração tinha um espinho que a deixava tão triste e numa aflição tão grande. Naquela época, a criança teria que ter mais de 12 anos para poder receber a Sagrada Eucaristia, Jesus. E Imelda, em 1333 tinha apenas 11 anos de idade. Não poderia receber a Eucaristia. E todas as vezes que ela ia à missa, no oratório com as irmãs, e ela via as irmãs receber Jesus e ficava indignada, perguntando: Jesus, por que eu não mereço receber-te, Jesus? Eu te amo tanto, eu quero receber a Eucaristia. Então ela vai à Madre Superiora e clama por clemência, que ela queria receber a Eucaristia. Mas a Madre falou que isso ela não poderia naquela época, que ela tinha 11 anos de idade. Então ela vai e fala para o padre dominicano também diz não, por causa de sua idade, que ela esperasse. Faltava pouco mais de 12 anos, ela tinha 11. Então Lambertini, Santa Imelda Lambertini, numa missa, num oratório com as irmãs todas enfileiradas para receber Jesus na Eucaristia. Imelda ia para o Santíssimo na hora que as irmãs estavam recebendo a Eucaristia. Então, Imelda faz um apelo a Jesus e que Jesus não se aguenta e concede o grandioso desejo de uma criança. Imelda fala para Jesus em sua súplica ardente: Jesus, dissestes, deixa vir a minhas criancinhas, porque se não se assemelhasse a elas, não entrariam no reino dos céus, porque as crianças, a elas pertencem o reino dos céus. Então, Jesus, eu te peço de todo o coração, vem até a mim, porque eu estou até ti. E então, a hóstia, maior da consagração do Padre, sai de sua âmbula, de ouro, e vai flutuando num rastro luminoso. E as irmãs e o Padre vê aquilo e sai correndo atrás para ver o que estava acontecendo. E Imelda, de olhos fechados, rezando aquela Eucaristia, pousa em sua fronte. E todos vê ali um sinal de que aquela menina estava mais do que preparada para receber Jesus. E então o Padre pega a Eucaristia que estava flutuando, toda brilhante, e dá para Imelda Lambertini e diz:
Eis o corpo e sangue de Cristo, recebei-o. Imelda Lambertini recebe a Eucaristia e no ato de fé corre para a frente do Santíssimo. As irmãs dominicanas ficam emocionadas, vão para o oratório, né? E Imelda fica ali em total remissão, em total humildade. Imelda fecha os olhos e fica em êxtase de tanta alegria de receber Jesus, de tanto amor. E assim Imelda Lambertini ali em oração, o padre, as irmãs não queriam atrapalhar aquele momento de tanta alegria de Imelda. E então deixam ela ali. E chegando quase 6 horas da tarde, bem de tardezinha, a Madre Superiora fala: ah não, agora não dá mais, ela tem que sair de lá de oração. E a Madre Superiora vai. Chega diante do Santíssimo Sacramento e Imelda está lá em oração, ajoelhada, em total prostração ao seu Deus único e amor, o seu divino esposo. E assim, a Madre chega e fala: Imelda, já chega, já chega de tanto orar, vamos para os nossos claustros. E ao tocar no ombro de Imelda, Imelda cai já morta. Imelda, com o seu pequeno coração, não aguentou de tanta alegria e de tanto amor. Então ela morreu de tanto amor. Veja, meus irmãos, que grande mistério, meus irmãos. E o que aconteceu com Imelda não é tão longe de nós. O que aconteceu com Imelda acontece com todos nós, todas as vezes que tomamos a Eucaristia. Recebemos esse Jesus vivo em nosso coração. Recebemos a Jesus. Imelda não era diferente de todo mundo. Ela só amava mais. Ela se entregava mais. E perpetuava na sua oração. Então, Imelda cai e a Madre Superiora não sabe o que fazer. Imelda Lambertini, ela estava com o rosto transfigurado, como Jesus no Monte Tabor estava, com o rosto transfigurado de tanto amor e de tanta alegria. E este rosto pode ser contemplado lá na sua igreja em Bolonha, onde está o seu corpo, incorrupto, há mais de 675 anos. Lá se encontra a menina que morreu de tanto amor e de tanta alegria de receber Jesus em seu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, veja se o nosso coração não tem que ser aquebrantado por Jesus Eucarístico. Veja se a gente não tem que amar mais, orar mais, querer mais Jesus, porque Ele se dá. E Imelda Lambertini, vendo esta entrega de Deus, ela se rendeu a este amor. Não teve nunca medo de se dar por inteiro a Jesus. E assim, seus pais chorando em seu velório, todas as irmãs, vendo aquele sinal glorioso, ela é enterrada e depois exumada para o processo de canonização e beatificação, né? E foi comprovado. Tiraram o coração dela, né, para uma autópsia. E os médicos falaram que era como, né, hoje em dia, um contraste que nós ponhamos para fazer uma ressonância. A Eucaristia estava dentro do seu coração e brilhava. Depois de tanto tempo,
A Eucaristia estava intacta dentro do coração de Imelda, brilhando, e o coração de Imelda estava maior do que o normal. O coração de Imelda estava dilatado de amor. E veja, meus irmãos, que exemplo luminoso para a nossa vida. Então, Imelda Lambertini foi proclamada beata em 1826, sobre o pontificado do Papa Leão XII, e grande opositor das doutrinas heréticas e anticatólicas, foi proclamada patrônoma das primeiras comunhões. Em 1910, pelo Papa São Pio X, cuja uma lenda diz que o Santo Padre também queria desde criança comungar, mas que não podia por causa da sua pouca idade, enquanto já Papa, e no mesmo ano em que proclamou Imelda como patrônoma das primeiras comunhões, permitiu que as crianças com menos de 12 anos, olha como Imelda foi importante, ela conseguiu que o Papa Pio X colocasse que as crianças com menos de 12 anos pudessem comungar, sendo necessária a observância das exigências básicas para que seja concretizado tal feito. Então, crianças que estiverem vendo esse vídeo, louvem a Deus por vocês poderem receber a Eucaristia. Veja que dom missionário de Imelda Lambertini. Ela foi missionária, ela conseguiu esse dom de Deus, que através do seu testemunho, as crianças com menos de 12 anos de idade pudessem comungar, receber Jesus. O seu amor produziu frutos e frutos frutuosos para toda a igreja. Veja o Papa Pio X, que é santo, né? São Pio X. E assim ele também queria, quando criança, receber a Eucaristia. E ele sofreu muito também como Imelda. Mas, meus irmãos, quando a madre encontrou Imelda e ela estava caída no chão, né? Que ela colocou a mão em seu ombro. Na mesma hora, ela lembrou da frase que um dia ela disse para a madre: Madre, como é possível continuar vivendo depois de receber a Sagrada Eucaristia? Como é possível não morrer de amor e de alegria? Como é possível tomar um pouquinho do céu e continuar vivendo nesta terra? Eis aí o grande exemplo dessa santa, pequena sim, mas gigante no seu ensinamento e na sua glória. Tão grande foi o seu amor, tão grande foi sua fidelidade, tão grande é o seu exemplo. Que, meus irmãos e minhas irmãs, hoje não é o dia dela, né? Seu dia é comemorado dia 12 de maio. Mas, meus irmãos, vamos hoje colocar na nossa vida isso que Imelda Lambertini disse para a madre. Como é possível continuar vivendo depois de receber Jesus e não morrer de alegria e de amor? Que o exemplo de Imelda Lambertini possa ser o nosso no dia de hoje também. Convido você agora, para nós estarmos encerrando este vídeo, né? Convido você, meus irmãos e minhas irmãs, a rezar esta grandiosa oração comigo, de Santa Imelda Lambertini. Vamos juntos. Senhor Jesus, que havendo abrasado com fogo do vosso amor e recriado milagrosamente com o alimento do imaculada hóstia, a bem-aventurada Imelda Lambertini, a recebestes no céu, concede-nos por sua intercessão aproximar-nos da sua sagrada mesa,
com o mesmo amor de caridade, que ela de tal maneira que ansiamos separarmos do corpo para unirmos a vós, que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, está aí o grande exemplo dessa santa. A que mais foi fiel foi a que mais amou. E amando morreu, e morreu de amor e de alegria. Seu pequeno coração não aguentou um pouquinho do céu. E o céu que nos espera, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus espera nós em todos os dias na Sagrada Eucaristia para recebê-lo e para visitar os Santíssimos. Imelda Lambertini passava horas e horas no Santíssimo, para ali, fazendo penitência, fazendo remissões dos pecados dela e de todo mundo. Orava pela igreja, orava pelo Papa, com apenas 9 anos de idade, meus irmãos. E nós também podemos. Nós também, João Paulo II, no seu segundo concílio, colocou que todos nós, a partir do nosso batismo, somos convidados a sermos santos. Então aceitemos este convite do céu, esse convite do próprio Jesus. Seremos santos ou nada, amemos a Cristo ou não amemos nada. E assim, meus irmãos, estaremos um dia na glória celeste com Ele, Imelda Lambertini e todos aqueles outros santos que também aqui na vida souberam amar Cristo e seguir na sua vida. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa nos abençoar pela intercessão de Santa Imelda Lambertini, a Virgem Maria, também que era grande devota de Imelda Lambertini, a Virgem Maria, os santos e anjos, Jesus, nosso amado Jesus, possa nos abençoar no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, e até o próximo vídeo do canal. E fiquem com Deus. Amem a Deus e a esse Jesus Eucarístico. Amém.